sou Silvânia Gregório e estamos aqui para falar sobre uma obra maravilhosa, uma fábula de Robert Fisher, que trata sobre a temática do autoconhecimento. O título da obra é O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Essa história, essa fábula, se passa com um cavaleiro que era muito destemido, ávido por batalhas, gostava de guerrear, ele era muito bondoso, gentil, amoroso, e ele era muito conhecido pela sua bravura. A sua armadura era tão brilhante, que ela refletia a luz do sol, os raios que emanavam, que reluziam da sua armadura, tocavam até nos olhos das pessoas. E ele era tão importante naquele reinado, porque os aldeões podiam jurar que quando via a roupa dele, era como se o sol nascesse no norte e se pusesse no leste. E aqui nós vamos começar com o dilema desse cavaleiro. Por mais que ele fosse esforçado, por mais que ele fosse um vencedor de batalhas, matava dragões, defendia donzelas que precisavam ser salvas, ele era casado com uma senhora chamada Juliette e tinha um filho chamado Christopher. A esposa dele amava poesias, sabia fazer vinhos, sabia falar poesias, escrever, declamar poesias e também gostava muito de vinhos. Um dia, ela estava cansada de tanto ver o seu marido com aquela armadura fechada, que disse para ele: você parece que ama mais essa armadura do que a mim. E aí nós vamos trazendo no meio dessas discussões a importância do diálogo entre um casal, entre uma família. Então, às vezes nós colocamos em primeiro lugar um objeto que se torna mais importante do que as pessoas. E ele dizia: não, eu não amo mais essa armadura mais do que a você, porque eu a uso para resgatar as donzelas, eu até inclusive resgatei você. Aí ela disse: você não me ama, você ama o fato de você ter me livrado da masmorra, ter me tirado daquele castelo. E assim ele começa com esse dilema de tentar se livrar da armadura, porque a sua esposa lhe deu um ultimato: ou você tira essa armadura, ou eu não te quero mais. O que acontece? O filho dele não o conhecia pelo rosto, porque desde que o filhinho nasceu, o rosto dele era tomado por aquela armadura, o elmo fechava tudo. Então, o que nos leva a pensar aqui? Que muitas vezes os pais dão importância tanto ao trabalho, às outras responsabilidades, que acaba esquecendo do seu próprio filho, da sua própria esposa. E quando ela deu o ultimato para ele, ela entendia que ele não mostrava nenhum gesto de amor, porque ele não queria tirar a armadura. Mas depois desse ultimato, o que aconteceu? Ele teve que procurar uma saída, porque aqui nós percebemos o tamanho do ego que tinha dentro dele, né? Aquela armadura era a sua proteção, era aquilo que fazia ele ser importante naquele reinado. Mas com esse ultimato, ele saiu pedindo ajuda, chegou para um ferreiro, o ferreiro, por mais que fosse muito bom, não conseguiu. E para o bobo da corte, que ele pediu ajuda, o bobo da corte disse: olha, você vai ter que procurar um mestre, você vai procurar o Merlin, que é o mago da floresta. E aí a história diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e ele se embrenhou nessa jornada. Mas antes ele pergunta: cadê o rei? E o bobo da corte diz o seguinte: o rei está a conquistar um reinado. E ele disse: puxa vida, o rei não me convidou para essa luta, eu gostaria muito de ir. Pronto, o que acontece? Ele começa a entender que a cada dia essa armadura deixava ele distante da vida da família dele. Então aparece aqui o filho frustrado, a mulher entristecida, e isso que acontece, que muitas vezes nós damos discurso às pessoas, porque ele dizia: eu preciso usá-la
para ajudar o rei, para defender, para matar dragões. E muitas vezes nós colocamos desculpas na nossa maneira de ser, achando que nós estamos agindo corretamente com aquelas pessoas que estão do nosso lado. E aí ele vai para essa floresta, embrenha por ela, cavalga, fica muito cansado. Ele estava cavalgando sozinho através da floresta e percebeu que desconhecia muitas coisas que ali existiam, né? Relutante, ele decidiu então descansar um pouquinho. Quando ele descansa, fecha os olhos, ele acaba encontrando o Merlin, que é o mago. Ele diz: como o senhor está aqui? Não é? E às vezes, quando nós paramos, em meio desconhecido, que nós nos acalmamos, nós encontramos a saída. E o Merlin faz uma pergunta para ele muito importante: quando é que você vai sair dessa armadura? E ele dizia, aliás, ele pergunta para o Merlin, que ele queria ajuda dele, desse mago: quando é que eu vou sair dessa armadura? Aí o Merlin responde para ele: paciência. Faz tanto tempo que você a usa, não dá para se livrar de um dia para a noite. Ou seja, os nossos comportamentos não são mutáveis de um dia para o outro. É preciso que haja um processo, um trabalho. Não é fácil mudar o nosso comportamento. O tempo todo ele está conosco e a gente precisa parar, refletir e pensar como é que nós podemos mudar. E o mago perguntou também para ele assim: quem foi que disse que você tinha que batalhar e ter que usar essa armadura? Porque foi a resposta que ele deu: eu uso por conta da batalha, né? E ele sempre dizia também que ele tinha que provar que ele era um cavaleiro bondoso, que ele era uma pessoa gentil, que ele era amoroso. E o mago pergunta para ele: quem disse para você que você tem que provar alguma coisa? E quantas vezes nós paramos, gastamos energia para provar para as pessoas aquilo que nós queremos que elas vejam em nós, né? Nesse ínterim, ele aprendeu uma coisa importante na jornada. Aí aparece a pomba, Rebeca e o esquilo. Muitas vezes aparecem pessoas para nos ajudarem e nós não sabemos nós não valorizamos as pessoas que estão do nosso lado, que está mostrando o caminho para nós. E nesse ínterim, ele sentiu uma saudade muito grande da família e resolveu escrever um bilhete para o filho. A pomba, que era a Rebeca, demorou muito para voltar. Quando voltou, traz um bilhete em branco. O que isso nos traz? Ele não tinha imprimido nada no filho dele, nada. O filho não tinha uma boa lembrança e não tinha também nenhum retrato, nada que lembrasse ele. E quantas vezes nós passamos pela vida sem deixar um retrato, sem deixar uma marca dos nossos filhos. E o Merlin, que era o mago, disse que ele precisava encontrar o caminho da verdade. Primeiro, é importante entender o propósito de nós estarmos aqui. Primeiro, tirar a armadura, para depois sentir, né, a própria verdade. E o mago disse que ele teria que encontrar o caminho da verdade. Para isso, ele precisava passar por 3 castelos, e o primeiro castelo é o Castelo do Silêncio. E quando ele chega no Castelo do Silêncio, lá ele encontra 3 tapetes, e ele se debruça num. Lá a pombinha e o esquilo não pôde entrar. E ele: por que vocês vão me deixar aqui? Justamente porque no silêncio só eu e você, só eu posso entrar, só você entra, ninguém mais. É no silêncio que nós vamos nos conhecer, ouvir a nossa própria voz, repensar os nossos comportamentos, aquilo que nós precisamos mudar. Então, somente no silêncio é que eu posso me entender e perceber aquilo que está errado em mim. E aí ele chegou no Castelo do Silêncio. Mal, quando pensa um pouquinho, ele encontra o rei. O rei não tinha ido para a batalha. E o rei disse para ele: eu sempre digo para os meus súditos que eu vou sair para uma caçada, uma batalha, e venho para cá, para o Castelo do Silêncio, para poder me ouvir. O segundo castelo que ele tinha que conhecer
Era o castelo do conhecimento. Nesse castelo já entrou a pombinha e entrou o esquilo, porque no castelo do conhecimento nós podemos levar muitas pessoas, mas o castelo era muito escuro, não dava para ver quase nada. E aí que é a moral da história, que o conhecimento é a luz que nos desperta, é aquilo que é o que nos faz ver a vida diferente, que traz claridade naquelas regiões mais escuras, mais tenebrosas de nossa vida. E lá eram cheios de frases que ele teria que decifrar. E ela traz muitas reflexões para a nossa vida, de que quanto mais conhecimento, mais nós podemos trazer luz para nós e para as pessoas. O último castelo que ele tinha que entrar era o castelo da verdade e da ousadia. Lá ele pôde se confrontar com o próprio medo e a dúvida. E aí ele entendeu que os dragões existem, porque ele encontrou um dragão muito feroz lá dentro. Tentou buscar a espada, não tinha espada. Chamou para o Merlin, não tinha também. Então, muitas vezes, as nossas dúvidas e o medo, ele cresce em nossa mente. Às vezes, nós fazemos as situações ficarem muito maiores do que, de fato, elas são. Então, os dragões, muitas vezes, só existem em nossa mente, porque ele até sentiu a roupa dele queimar, mas era tudo na mente dele, tudo aquilo que ele pensava. A viagem pelo caminho da verdade nunca vai terminar, segundo a fábula. Cada vez que volto, eu encontro portas abertas e a minha compreensão se expande dentro dessa verdade, segundo ao nosso livro aqui. Nesse castelo do conhecimento, ele pôde raciocinar como ele tratava a esposa dele, como é que ela vivia bebendo, se envolvendo com a bebida, porque o elmo que cobria ele não permitia ele ouvir a esposa. Então, tudo que ela falava para ele era nada. E ele até dormia com aquela armadura, rangendo a noite toda. Então, nesse momento que ele compreendeu tudo isso, ele ouve a sua própria voz, que é a voz do Sam. Ele diz: quem é você? Eu sou você. E aí aparece o espelho, trazido pela pombinha, que ele não queria olhar. Ele começou a olhar e viu os sentimentos escondidos de cavaleiro. Quando ele se vê no espelho, ele percebe que ele não era uma pessoa alta, sisuda, nariguda, era um jovem muito bonito. Ele levou um susto e perguntou: mas quem é esse aqui? Esse é você. Falou o Sam, esse é você. Como se a minha governanta disse que quando me viu, eu era a pessoa digna de ser amada apenas pela minha mãe, de tão feio que eu era. Então, muitas vezes nós acreditamos em mentiras, em crenças limitantes que nos seguram de ver realmente quem nós somos por dentro. E aí, ele começou a buscar por essa verdade, por essa vontade de ter ousadia de mudar a vida. Isso nos leva a refletir que quando ele buscou a espada e o mago, de fato ele não encontrou nenhuma ajuda, porque o medo, quem tem que enfrentar somos nós. Nós precisamos encarar nossa vida com coragem e ousadia, todos os dias. O cavaleiro estava com dúvida de usar o seu autoconhecimento. Houve um momento que ele ficou pensando: mas como é que eu vou usar isso? O conhecimento é a nossa própria verdade. E sem necessidade de provar nada para ninguém. Nada. Nós temos que provar nem para nós mesmos, porque nós sabemos da capacidade que nós temos. E aí nós vamos encontrar no capítulo 7, que é o último capítulo do livro, a vértice da verdade. É na vértice da verdade que ela faz uma análise de tudo que se passou. E ele se descobriu quem ele era. Muitas vezes esperamos que os outros tenham orgulho de nós e queremos ser aceitos. Então nós nos mergulhamos num mundo de tristeza. Mas quando nós debruçamos no autoconhecimento, descobrimos a nossa verdadeira essência. Mesmo que nós estivermos conseguindo organizar a nossa mente, é importante nós buscarmos
a nossa verdadeira identidade, procurar saber quem é que nós somos, quebrando crenças que nos seguram e nos livrar da armadura que gruda em nosso corpo, que faz nos acreditar. Muitas vezes esse cavaleiro ficou entristecido e numa delas ele chorou tanto que quebrou, enferrujou aqui o elmo e ele pôde tirar um pedaço da armadura e ver a beleza. Às vezes nós nos mergulhamos na tristeza tão grande que nos impede de ver a beleza lá de fora. E no dia que ele se encharcou de lágrimas, que ele se reconheceu como aquela pessoa que tinha uma essência, a armadura se desprendeu dele e ele pôde ser livre. E aqui termina o livro dizendo que o cavaleiro não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida, esculpida numa pedra, na pedra do último castelo. Embora eu possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro. Ou então, quer dizer o seguinte, se eu agarro no meu conhecimento, se eu acho que aquela minha verdade é absoluta, eu jamais vou me abrir para uma verdade que está em minha volta. Então é importante notar que nós não temos a verdade absoluta, de forma nenhuma. E aí ele fala que quando a armadura se derrete, ele traz uma frase assim: quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quantas vezes engolimos as nossas lágrimas? Quantas vezes deixamos de falar coisas importantes, manifestar aquilo que sentimos? E quando ele pensou isso, as lágrimas que rolaram por sua face passaram pela barba e atingiram o peitoral que estava lá no seu coração, que era extremamente quente, e rapidamente derreteu. As lágrimas foram tão copiosas que derreteu e aqueceu o coração dele. E aí ele foi liberto daquela armadura, ele gritou de alegria e disse para si mesmo: eu nunca mais vou colocar essa armadura. E saiu cavalgando, e sair cavalgando em todas as direções, né? Nunca mais eu vou estar entre pessoas que não tem nada a ver. Eu vou deixar que o meu brilho seja de mim mesmo e não da minha armadura. E aí ele pôde ver o sol brilhante, como viu a lua, o sol deslumbrante, pois de fato o cavaleiro era um riacho. Ele percebeu tanto que ele era importante, ele era tudo. Ele era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele descobriu que ele poderia ser 1000 coisas, não precisava ficar preso naquela armadura. Ele podia ser todas essas coisas de agora, de uma vez por todas, e muito mais, porque ele era como o universo, ele era o próprio amor, ele era o começo. Então, que essa mensagem fique para nós aqui, que nós possamos entender que que a armadura que nós colocamos muitas vezes nos impede de crescer, de olhar, de ser sensível às pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigada.